Identidade secreta. Sobre isso que vamos meditar. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, diz: Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Nós, seres humanos, nós somos complicados. Mas, por outro lado, zelamos pela nossa imagem. E zelamos pela nossa imagem principalmente diante dos outros. O que vão pensar de mim? Diante dessa frase, Então, zelamos pela nossa imagem. A questão é que muitas vezes mostramos ser aquilo que não somos, escondendo nossa verdadeira identidade. Jesus bateu de frente com os fariseus e os chamou de hipócritas, ou seja, de pessoas com duas caras. Por quê? Se faziam ser um tipo de pessoa que eles não eram. E, na verdade, eles eram outro tipo de pessoas. Bom, eles faziam propaganda enganosa de si mesmo. Esse tipo de comportamento não agrada a Deus, mas, por outro lado, também não agrada as pessoas. Nesse entendimento, o apóstolo Pedro, ele escreveu o versículo que vimos acima, e ele diz: livrem-se de toda hipocrisia, dentre outras coisas que havia escrito. Mas ele está dizendo que nós devemos nos livrar de toda hipocrisia. Uma certa vez um pastor, ele foi ao centro da cidade e ele comprou algumas coisas, estava com várias sacolas. Ao pegar o ônibus, então o ônibus estava bem cheio. Então ele pegou o dinheiro e deu ao cobrador de ônibus, que cobrou sua passagem e deu o troco a ele. E ele pegou o troco e ficou segurando em sua mão. Ele estava em pé. E conforme o ônibus foi indo, pessoas foram descendo, até o ponto que ele pôde se sentar. E quando ele sentou-se, então ele pegou aquele troco e ele foi conferir. E ele notou que aquele rapaz, ele havia dado o troco a mais. Então ele voltou ao cobrador e disse para o cobrador: você errou no troco que você me deu. E o cobrador disse para ele: não errei não. Ele falou: não, você errou sim. Ele falou, o cobrador disse novamente: eu não errei. Então o pastor pegou o dinheiro e disse: olha, você tinha que me voltar tanto, mas você me voltou dinheiro a mais, então essa parte aqui é seu. Então aquele rapaz disse novamente ao pastor: olha, novamente eu digo ao senhor que eu não errei no troco. Eu fui na sua igreja e você falou em honestidade quando estava falando no púlpito, e eu queria ver se o senhor era realmente honesto, como havia falado. Meus irmãos, sempre estaremos sendo observados. Sabe, como foi o caso deste rapaz que viu aquele homem falar, pregar e dar exemplo de si mesmo, mas depois ele testou aquele homem para ver se realmente ele tinha duas identidades. Se ele era realmente honesto ou estava falando apenas de honestidade. Há também uma historinha em que havia um homem, ele havia falecido e estava a sua esposa e um filho de 7 anos de idade no velório. Então as pessoas chegavam ali e olhavam e diziam: olha, que homem bom, sabe? Vocês perderam um bom homem, lamentamos muito o falecimento dele. Cada um vinha, falava algo ali para consolar aquela esposa. Em dado momento, o filho pediu para a mãe: mãe, você pode me erguer aqui para que eu possa olhar o caixão, porque eu acho que não é o meu pai,
que está nesse caixão. Ou seja, tudo aquilo que aquelas pessoas estavam pensando que aquele homem era, realmente, de fato, ele não era. Em casa, meus irmãos amados, nós sempre vamos revelar a nossa verdadeira identidade. Sabe, muitas vezes adotamos o politicamente correto, não porque somos corretos, mas porque queremos que as pessoas pensem que somos corretos. Não há nada contra o politicamente correto. Também não estou dizendo que precisamos ser aqueles super sinceros. Misericórdia, não é isso que eu estou dizendo. O super sincero, muitas vezes, é aquele que fala o que pensa, não se importando se vai ofender ou não uma outra pessoa. Ou ainda aquele que faz aquilo que acha certo, sem também respeitar o limite do próximo. Não, eu não estou defendendo isso. Sabe, eu estou dizendo que nós precisamos ser realmente aquele que nós somos em todo o tempo. Não podemos ter uma identidade secreta. Isso não vai agradar a Deus e isso não vai agradar as pessoas também. É preciso ser eu mesmo. Eu preciso ser eu mesmo. Em casa, na igreja, entre os amigos, sem hipocrisia. Claro, não vou sair falando o que penso de qualquer um, tal. Eu vou me conter nas minhas palavras, respeitar a individualidade das outras pessoas, mas não preciso fazer uma propaganda enganosa de mim mesmo, como os fariseus faziam. Eles não foram aprovados por Deus por causa disso. E o apóstolo Pedro está dizendo: deixem toda hipocrisia. Precisamos ser nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos acertos, sabe? Mas sermos nós mesmos. Uma coisa é certeza, meus irmãos: nós não vamos agradar todo mundo. Não pense que você vai agradar a todo mundo. Você não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes tentamos ser aquilo que não somos para tentar agradar o maior tipo de pessoas, senão o que eles vão pensar de mim. Olha, pense o que quiser de mim, eu sou o que sou. Foi isso que Deus falou para Moisés quando se apresentou para Moisés. Eu sou o que sou. Então nós precisamos ser nós mesmos o tempo todo, sem hipocrisia. Amém? Oremos. Pai maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a sermos nós mesmos, a não termos uma identidade secreta, mas nos ajude também, Senhor Deus amado, a tratar as pessoas de maneira certa, correta, Pai amado, para não sermos indelicados com ninguém. Ó Pai Todo-Poderoso, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude e assim possamos glorificar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, seu trabalho, suas finanças, em nome de Jesus. Um grande abraço a você. Amém.